Ok. Sejam todos bem-vindos à nossa última programação aqui da Semana do Cérebro, né? Esse evento que está sendo muito interessante, com muitas informações, muito conhecimento, interdisciplinaridade, né? E a gente está fechando esse momento com uma palestra que eu considero uma palestra muito importante, muito interessante. O título da palestra, né, é Experiência de Quase Morte e Neurociência. Implicações de pesquisas de EQM, a investigação de relação entre consciência e cérebro. E para a gente é uma oportunidade assim, excelente poder estar recebendo o professor Bruno Faes. O professor Bruno Faes é graduado e mestre em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorando em psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E seus interesses de pesquisa têm sido sobre pressupostos teóricos das pesquisas em neurociências, argumentos filosóficos ao problema mente-corpo, implicações das experiências de quase-morte, a compreensão de relação mente-corpo, abordagens científicas à questão de sobrevivência, da consciência à morte física. Então, de fato, é uma empreitada muito, muito corajosa, né, a gente poder se debruçar a respeito desse fenômeno, e desde já eu presto aqui minhas considerações em relação a isso, acho que é um motivo de admiração para um pesquisador que se propõe a estudar isso, né, e então vamos iniciar uma introdução à nossa palestra, né. Então, há incontáveis anos, a humanidade busca maneiras de dialogar com o que se considera como sagrado. Dos mais antigos métodos de experiência religiosas, como rezas, substâncias psicodélicas, alterações na respiração e movimentos corporais, aos mais recentes casos de experiência de quase-morte, o homem encontra vestígios de uma realidade muito falada, no entanto, pouco conhecida. Aqueles que voltam de tais experiências as relatam de maneira extraordinária, que fazem crentes se sentirem céticos. Estaremos nós em uma caverna olhando para as sombras de origens desconhecidas? Bom, isso é o que nós vamos explorar hoje, né, na nossa palestra. E para a gente é um motivo de grande honra, professor Bruno Faes, estar recebendo o senhor aqui. Espero que você se sinta à vontade para poder iniciar a nossa apresentação e que a gente possa ter um encontro confortável e bem produtivo. Boa tarde, André, Igor, a todos e a todas que estão assistindo. É uma alegria e uma satisfação ter recebido o convite e poder falar de um tema que para mim é muito caro. Eu gosto muito desse tema, dada as implicações filosóficas que ele tem para a nossa compreensão de natureza humana, de relação entre consciência e cérebro. Então, está sendo uma alegria participar da quinta semana do cérebro. Eu posso já partilhar aqui os slides? Eu posso? Sim, fique à vontade. Sim, por favor. Eu escolho a tela inteira ou uma janela? Aqui. A tela inteira fica melhor, porque você, se tiver algum vídeo, alguma coisa, muda mais rapidamente. Mas tanto faz. Se for só apresentação, pode ser uma janela. Uma janela. Compartilhamos. Pronto, está apresentando. Se você quiser só colocar em tela cheia, a gente consegue ampliar o slide. Está em tela cheia agora? Tá, não. Dá só um F5, por favor. Eu já dei um F5 aqui. Ah, tem aqui, ó, na sua direita, o último íconezinho, talvez, às vezes funciona quando não funciona o F5. Isso. E agora, está funcionando? Não. Porque aqui eu só estou vendo a minha tela inteira do slide. Professor Bruno, você pode...
Só um minutinho que ele tirou e agora vai voltar. Pode Voltou? iniciar. Tá bom. O slide está em tela cheia, né? Sim? Sim. Experiência de quase morte, neurociência, implicações das pesquisas de EQM, a investigação da relação entre consciência e cérebro. Eu começarei a minha apresentação com um relato de experiência de quase morte, porque eu julgo que dessa maneira se torna mais representativo e ilustrativo ao tratar sobre o tema. Esse é um relato de um paciente, um homem, de 56 anos na época da experiência. Ele teve batimentos cardíacos irregulares e foi submetido a uma cirurgia emergencial para a inserção de um bypass, de uma ponte de safena. E ele recebeu anestesia geral. E depois que ele se recuperou dessa situação, ele veio relatar uma experiência. Comecei minha jornada em um sentido ascendente e estava em uma fumaça preta crescente muito espessa, como uma atmosfera. Enquanto continuei minha jornada, eu subi a um anfiteatro, um espaço. Diretamente havia uma parede na minha frente que me impedia de entrar. Através dessa parede, uma luz muito intensa brilhava. Para meu espanto, na parte inferior do lado esquerdo estava, entre todas as coisas, eu. Estava deitado em uma mesa coberto com lençóis azuis claros e estava cortado e aberto de forma a expor minha caixa torácica. Era nessa cavidade que eu conseguia ver meu coração no que parecia ser uma mesa de vidro pequena. Eu consegui ver meu cirurgião, que alguns momentos atrás explicava-me a operação. Ele parecia estar um pouco perplexo. Pensei que ele estivesse batendo seus braços como se tentasse voar. Foi nesse momento que notei que uma das 3 figuras que vi na minha chegada à parede era de meu cunhado que havia morrido. Foi então que voltei minha atenção ao lado inferior direito do lugar que eu estava. Eu vi a luz amarela mais brilhante vindo do que parecia ser um túnel bem iluminado. E embora a luz mais brilhante que eu já tivesse visto, ela não era de nenhum desconforto aos olhos. Então, precedida de aconchego, alegria e paz e um sentimento de ser amado, uma figura emergiu da luz, e para minha alegria, reconhecer ser minha mãe. Através de transferência de pensamento, conseguimos logo nos comunicar. Minha mãe então estendeu uma de suas mãos para mim, mas apesar de todos os esforços, eu não poderia compreendê-la. Ela então sorriu e submergiu em direção do túnel iluminado. Esse é um relato de experiência de quase morte. Eu negritei algumas partes desse relato, porque embora cada experiência, cada pessoa que teve experiência descreve sua experiência de uma forma e cada experiência é única, as experiências elas têm uma tipologia, um protótipo, um padrão. Então, por exemplo, ele fala de uma fumaça preta crescente muito espessa. As pessoas descrevem uma escuridão ou um túnel escuro. Ele fala de uma luz muito intensa que brilhava. As pessoas falam de uma luz e às vezes conjugado com um ser de luz. Quem tem experiência também descreve a percepção de seres espirituais, sejam seres espirituais da religião da pessoa ou, como neste caso, de parentes falecidos da pessoa. Também sentimentos de euforia, de aconchego, alegria, paz e sentimentos de ser amado também são as emoções positivas que são descritas nas experiências de quase morte. E aqui, em particular, ele descreve, junto dessa experiência espiritual, transcendental, que ele percebeu, ele estava vendo a sua cirurgia enquanto o seu corpo estava coberto de lençóis azuis claros e enquanto o doutor fazia procedimentos durante a cirurgia. Esses elementos
eles são o que compõe uma experiência de quase morte e eles permitem formar um padrão que é possível identificar nos estudos esse tipo de experiência. Essas experiências desse tipo, elas têm sido documentadas ao longo da história da humanidade em diferentes culturas. Na transição do século XIX ao XX, pesquisadores publicaram sobre estados mentais incomuns associados ao processo de morrer. Entretanto, essas pesquisas elas foram largamente ignoradas pelas discussões contemporâneas. E uma possível explicação disso é talvez porque esses artigos foram escritos no idioma de origem dos autores, como, por exemplo, alemão, italiano, francês, e não eram idiomas de ampla divulgação. Então, essas pesquisas ficaram restritas a esses locais. Porém, em 1975, Raymond Moody Jr. publicou o livro Life After Life, cunhando o termo experiência de quase morte. Ele apresentou uma tipologia dessas experiências, as características mais recorrentes, a partir de 150 relatos de pessoas que estiveram próximas da morte. Esse livro se tornou um best-seller e provocou muitas reações no público em geral, entre cientistas, médicos, entre pessoas religiosas e assim por diante, porque esse livro discutia um assunto tabu, que era a morte, e também ele sugeria de algum modo que poderia haver evidência de vida após a morte. Então, isso mexeu muito nos ânimos e nas emoções da época de 1975. Desde então, emergiu um campo de investigação interdisciplinar dessas experiências. Um campo que abrange da neurociência, filosofia, medicina, enfermagem, psicologia e outras áreas. É um campo interdisciplinar robusto, com muitas linhas de pesquisa e muitos trabalhos publicados em revistas científicas com fator de impacto similar a outras áreas científicas. Então, é um campo de investigação que tem as características de um campo acadêmico e científico genuíno. Ao longo desses quase 50 anos de investigação, alguns estudos clínicos de natureza metodológica prospectiva procuraram compreender que tipo de pessoas têm uma experiência de quase morte, que tipo de situações elas ocorrem e por que apenas algumas pessoas que passam por situações de risco de vida relatam essas experiências. Atualmente, a situação com mais investigação é em parada cardíaca. Esses estudos clínicos mostram que os pacientes, em geral, eles têm a ausência de sinais clínicos de consciência na parada cardíaca, como pode ser referenciado por uma medição de 3 pontos na escala de coma Glasgow, que é uma escala padrão para medir coma e outras situações de mudanças na consciência. Embora as pessoas em parada cardíaca não tenham sinais clínicos de consciência, aproximadamente 10% relatam uma EQM. E não há uma relação da EQM com a duração da parada cardíaca ou do período de inconsciência e nem com as drogas administradas, as drogas anestésicas. Esses dados não diferenciam entre quem teve uma EQM e quem não teve uma EQM. Um dado que foi encontrado é que pessoas mais novas que 60 anos, elas foram mais propensas a relatar a experiência. Isso se deve que as pessoas mais velhas podem ter problemas de memória e mesmo que elas tivessem passado pela experiência, elas podem não ter lembrado. Uma outra condição de risco de vida, uma outra condição clínica de lesão cerebral grave, é um estudo indiano de traumatismo craniano grave seguido de coma prolongado. 3% de 86 pacientes reportaram EQM. Eles pontuaram na escala de coma
8 pontos ou menos do que 8 pontos, indicando lesão cerebral grave. A amnésia pode explicar a baixa incidência, já que o traumatismo craniano é uma causa conhecida por afetar as áreas do cérebro correspondentes à memória. Outros estudos não estudaram um tipo só de lesão cerebral ou um tipo só de dano cerebral, mas envolveram comas de diferentes etiologias, como, por exemplo, eventos relacionados à uremia, sepse, processos intraoperativos, doenças cardiovasculares, pessoas que atingiram a inconsciência por alguma reação ou intoxicação a alguma droga anestésica, algum medicamento usado num procedimento médico. Então, numa amostra de 710 pacientes, 6,3% relataram uma IQM. Entre quem teve experiência e quem não teve experiência, não houve diferença quanto à escala de Coma-Glasgow, de 7 pontos ou menos, né, indicando lesão cerebral grave. Não esteve associada à duração do coma, e a IQM ocorreu mais em mulheres e em pessoas jovens. Bom, esses são os dados, né, sistematicamente estudados, e eles conduzem a uma pergunta, que é um dos desafios da investigação da experiência de quase-morte. A seguinte pergunta: como estados mentais estruturados, detalhados, né, e formação de memória podem ocorrer em períodos de alteração drástica do funcionamento cerebral, como em parada cardíaca, anestesia geral e lesões cerebrais graves? Essa é uma pergunta que norteia esse debate e uma boa parte da investigação de EQM, e que tem suscitado diversas discussões, das mais acaloradas, sobre o tema da relação da consciência e do corpo. Entretanto, apesar de todos esses detalhes clínicos sobre os pacientes que têm EQM, essas pesquisas não têm apresentado medições de atividade cerebral ou imagens do estado cerebral associado à ocorrência das EQMs. Ou seja, esses estudos clínicos, eles não apresentam dados sobre o estado físico do cérebro associado à EQM. Isso é uma limitação metodológica desses estudos, principalmente porque são situações emergenciais, de difícil manejo e de difícil controle. E também porque as experiências de quase-morte, elas são até hoje impredizíveis. Não existe um fator preditor de quem vai ter experiência ou não. Então, elas são de difíceis pesquisa e manejo. Momento aqui que eu cliquei sem querer. Voltou a tela cheia? Alguém pode me... Sim, voltou. Tá, desculpa. Porém, embora a gente não tenha, então, dados sobre o que ocorre no cérebro durante uma IQM, mas a gente tem muitos dados sobre o que acontece no cérebro em condições parecidas. Por exemplo, sabe-se que o cérebro consome 20% do oxigênio e 25% da glicose do metabolismo total do corpo. Ou seja, o metabolismo cerebral é um substrato biológico necessário para a consciência. Um cérebro altamente metabolizado, com energia, é um cérebro onde a pessoa vai ter consciência. E uma forma de estudar essa relação sistemática entre substrato biológico e consciência é, por exemplo, na administração de anestesia geral. A anestesia, ela é administrada durante uma cirurgia ou algum procedimento médico para a pessoa não ter dores, ou se a cirurgia ela é mais séria, para a pessoa não ter memória ou consciência dos procedimentos, para também não sentir dor, né? Então, neste estudo aqui, nessa tabela, nesses dados cerebrais, a gente tem as imagens cerebrais simultâneas do metabolismo do cérebro e da atividade do cérebro
desde que o paciente estava desperto e acordado, até quando o paciente se tornou inconsciente devido à anestesia profunda. Então, na primeira imagem, é o cérebro normal, intacto, e o paciente acordado. Tá? E aqui na leitura de eletroencefalograma e de bispectral, a gente tem a pontuação em 100%, paciente acordado. Ainda consciente, porém já sedado e interagindo com o ambiente, a gente vê que a gente vê uma mudança nas cores relacionada ao metabolismo cerebral. Né? Há uma mudança no estado do cérebro e também na atividade do cérebro. Quando o paciente está inconsciente, recebendo anestesia moderada e depois anestesia profunda, a gente vê também uma grande mudança nas cores dessa imagem cerebral que condizem com a redução do metabolismo cerebral e automaticamente com a supressão da atividade cerebral e também da consciência. No final, a pessoa está profundamente anestesiada e também inconsciente. Então, uma redução de 40% a 50% do metabolismo cerebral, ela é capaz de induzir inconsciência numa pessoa. E essa é uma situação de estudo, então, dessa relação entre metabolismo cerebral e consciência. Agora a gente vai ver na parada cardíaca. É importante ressaltar dois fatos sobre a relação entre o cérebro e como ele recebe o seu metabolismo, os seus nutrientes no corpo. O cérebro não armazena oxigênio e glicose em grandes quantidades. A sua capacidade anaeróbia é limitada. Então, o suprimento de oxigênio e glicose, que forma a energia do cérebro, depende diretamente do débito cardíaco e da função respiratória. Ele vai depender, então, do fluxo sanguíneo e da função respiratória para receber o oxigênio e a glicose. Quando a gente tem uma parada cardíaca ou uma parada cardiorrespiratória, que é uma condição patológica, ocorre a cessação dos batimentos cardíacos, logo do bombeamento do sangue, então ocorre uma interrupção do fluxo sanguíneo, isso é conhecido como isquemia, e também ocorre uma cessação da respiração, acarretando então um fenômeno chamado anóxia, ou ausência de oxigênio. Como então o cérebro ele armazena ele tem pouco metabolismo armazenado nas suas células, automaticamente pela parada cardíaca, as células vão sofrer com isso em poucos segundos e as interconexões celulares elas são danificadas em frações de segundos, tá? Então, nesse panorama, a gente volta àquela questão: como é que pode haver consciência, se a consciência depende dessas interconexões cerebrais, e se o suprimento, aquilo que abastece fisiologicamente essas células, eles estão, em questões de segundos, suprimidos, né? A gente lembra que para atingir a inconsciência, no caso da anestesia, basta uma redução de 40% a 50% do metabolismo. Enquanto na parada cardíaca, a gente tem uma supressão quase que total desse metabolismo. E esse é um processo que ele só é reversível com reanimação cardiopulmonar, com procedimentos que devolvam o oxigênio e restauram os batimentos cardíacos. Essa imagem aqui embaixo, ela é de um estudo que mediu a atividade cerebral em roedores, tá? Antes da parada cardíaca, durante a parada cardíaca e no processo de reoxigenação, de reanimação desses roedores. Então, aqui no número 1, a gente pode ver o cérebro intacto, a atividade elétrica do cérebro intacta, sem alteração nenhuma. Tá? Depois, aqui onde está escrito bent off, foi aonde a asfixia foi induzida
e logo ocorreu a parada cardiorrespiratória, nessa linha cinza aqui. A gente pode ver ainda um remanescente dessa atividade cerebral. Então, aqui ocorre uma atenuação até haver uma supressão da atividade cerebral. Olha, essa linha ela é bem pequena. Isso se chama estado isoelétrico do cérebro ou linha plana do eletroencefalograma. O 2 e 3 é uma identificação de um pico elétrico que tem no cérebro. Mesmo ele depois dele isoelétrico. Essas atividades cerebrais, embora elas difiram dessa supressão, elas são transitórias. E há muita discussão sobre essas atividades cerebrais. Por exemplo, se diz que, dado que uma experiência de quase morte ocorre numa parada cardíaca de poucos minutos, então essa experiência de quase morte ocorreria num tempo objetivo, se fosse possível medir uma experiência subjetiva desse tipo, em alguns segundos. Como esse pico transitório ele tem poucos segundos, então esse seria o correlato neural e também a causa das experiências de quase morte. Essa é uma explicação que é dada como uma causa das experiências de quase morte nas EQMs. Também é dito que as EQMs podem ocorrer nessa transição, logo após a parada, que ainda há alguma atividade cerebral. Então, esse período aqui seria um período de possíveis correlatos causais das experiências de quase morte. Porém, essas atividades elas são transitórias e elas não sustentariam consciência. Já depois que a reoxigenação ela é introduzida, a gente vê uma mudança na atividade cerebral, e mesmo com a iniciação da reoxigenação, a gente vê que a atividade cerebral ela não é restaurada de imediato. Apenas depois, numa restauração lenta, de que o oxigênio e o metabolismo do cérebro ele é recuperado, e a atividade cerebral ela retorna. Então, esse estudo sugere que os correlatos neurais da consciência e das experiências de quase morte, esse período de restauração da atividade cerebral seria o melhor período para se pensar ou se buscar esses correlatos. Esses resultados em roedores, eles são consistentes com os achados em seres humanos, onde o eletroencefalograma atenua em aproximadamente 4 segundos após a parada cardíaca e se torna isoelétrico, suprimido entre 10 a 20 segundos. E só reversível com reanimação cardiopulmonar. Aqui, eu vou mencionar, nessa discussão de correlatos neurais das experiências de quase morte, ou seja, quais áreas do cérebro poderiam explicar a origem das experiências de quase morte, há um estudo com uma paciente epilética que estava acordada, ela recebeu anestesia local e ela passou por uma craniotomia e o cérebro dela foi estimulado eletricamente direto no cérebro com eletrodos. E o giro angular direito, uma região anatômica do cérebro, foi estimulado. Enquanto essa área era estimulada, ela descreveu em tempo real sensações de alteração na imagem corporal. Ela viu os braços e as pernas aumentando de tamanho, diminuindo, ela viu o corpo dela acima dela, e como a experiência de quase morte é uma experiência da consciência, uma experiência subjetiva da consciência funcionando fora do corpo, então a inferência desse estudo é que se na parada cardíaca, por exemplo, o giro angular direito fosse afetado, ele poderia ser uma explicação para as experiências de quase morte, né? Essa é uma inferência que é feita. Fenômenos parecidos, logo a causa também seria parecida. Porém, aqui eu gostaria de fazer 2 contrapontos.
Primeiro que, neste caso, a paciente estava acordada com um cérebro normal no sentido, ele não estava sem metabolismo, era um cérebro, ela estava em estado saudável, e durante a parada cardíaca a gente tem todos aqueles problemas que eu apresentei no slide anterior. Durante a parada cardíaca produz redução significativa do metabolismo de glicose que persiste por várias horas. E como a gente pode ver nessa tabela, nesse gráfico, as áreas do córtex frontal, parietal, occipital e temporal, elas são as áreas mais vulneráveis à isquemia, à parada cardíaca. Então, é difícil pensar como é que algum tipo de alucinação ou de ilusão ou de experiência consciente poderia ocorrer com um cérebro que está fortemente danificado. Tá? E o outro contraponto é que há diferenças entre as duas experiências. Tá? O locus da consciência é o corpo, no caso dessas sensações de alteração na imagem corporal da paciente epilética. Ela não se percebe fora do corpo. O locus da consciência está no corpo, mesmo que ela tenha essas ilusões. E a experiência é percebida como ilusória. As percepções cessavam quando a estimulação era interrompida. E as percepções desapareciam quando a pessoa inspecionava a parte ilusória do corpo ou a parte real. Uma espécie de ilusão de ótica. E a experiência de quase-morte, por outro lado, o locus da consciência é descrito como fora do corpo. Então, fenomenologicamente, no conteúdo, no relato da experiência, há essa diferença. E uma experiência de quase-morte, ela é tipicamente percebida como real ou hiperreal. As pessoas falam, a experiência que eu tive é mais real do que essa vida física que nós temos. Tá? Essa é uma percepção subjetiva. Então, as duas experiências elas diferem. E também as experiências de quase-morte, elas são lembradas como evento hiperreais. Há 3 estudos psicológicos que compararam memórias autobiográficas de eventos reais, memórias de eventos imaginados e memórias de experiências de quase-morte. Na pontuação, as memórias de EQM têm mais elementos autorreferenciais, emocionais e do ambiente externo do que as memórias de eventos reais, fazendo desse tipo de memória um tipo de memória hiperreal. E muito distinta da memória de eventos imaginados. Tá? Esse é um estudo interessante porque mediu, de uma certa forma, aquela afirmação generalizada que as pessoas que têm uma EQM fazem da EQM, né? Que é uma experiência real. Além disso, a EQM é uma experiência formadora da identidade do indivíduo. Tá? Também foi medido psicologicamente, comparando com outras memórias autobiográficas de importância da vida do indivíduo, e a EQM esteve como a mais importante ou como uma das mais importantes do indivíduo. E se segue-se da EQM transformações atitudinais profundas que se consolidam ao longo do tempo, como, por exemplo, as pessoas se tornam mais propensas à espiritualidade, menos propensas a juntar bens materiais, ao interesse em bens materiais, e também elas perdem o medo da morte. Essas são... E há uma revolução na perspectiva da pessoa. Via de regra, elas passam por esse tipo de transformação. Então, as duas experiências são completamente diferentes se fossem ser comparadas. Tá bom? Então, aqui tem 2 relatos. Foi mais real que o real, realidade absoluta. Eu não tenho dúvidas que essa experiência foi real. Foi completamente mais real do que qualquer coisa que eu vivenciei aqui. Então, são memórias vívidas, tanto na riqueza de seu conteúdo, quanto na expressão. E o que é interessante, porque o hipocampo, que é uma área cerebral ligada à regulação de memórias, é também uma região cerebral altamente vulnerável à parada cardíaca. E apesar disso, as pessoas que têm uma experiência de quase-morte, as suas memórias parecem estáveis ao longo do tempo, porque os pacientes são capazes de relatar, quase que sem diferença, de modo similar,
a sua experiência ao longo do tempo. Um estudo entrevistou 3 vezes as pessoas e ao longo de 2 a 8 anos o relato era similar, quase idêntico à primeira vez que elas foram entrevistadas. Um outro dado muito interessante também sobre as experiências de quase morte, ou experiências similares a isso que a gente chama de experiência de quase morte, é que elas ocorrem na ausência de qualquer lesão cerebral. Algumas pessoas têm as experiências de medo da morte, que é uma maneira de chamar essas experiências de quase morte, de pessoas que estiveram em uma situação de acidente de carro, um possível acidente de carro ou de uma bomba que explodir, e só a crença de que elas iam morrer, ou o estresse, ou o medo, o congelamento do medo, induziu a experiência, despertou a experiência. Elas viram a luz, o túnel, tiveram o mesmo padrão parecido daquela experiência de quase morte que eu li no começo. Só que elas estavam totalmente conscientes, sem lesão cerebral, sem algum dano fisiológico. Também se descobriu que experiências similares ocorrem durante a depressão e crise existencial. Em algum momento de reflexão profunda, a pessoa tem um estado alterado de consciência. Também ocorre durante desmaios, síncopes, que é um estado de inconsciência sem qualquer lesão cerebral, ele é transitório, ele não causa nenhum dano à saúde. Durante estado meditativo, ou seja, sem qualquer tipo de perigo de vida, seja só o estresse ou o medo da morte durante estado meditativo, e também sem uma causa clara em pessoas totalmente conscientes, como uma pessoa talvez andando na natureza e contemplando a natureza. Isso induziu nessas pessoas um estado alterado de consciência muito similar a uma experiência de quase morte. Aqui tem um estudo que mediu a atividade cerebral. É um estudo dirigido pela equipe do Dr. Mário Borrega. Pessoas que tiveram previamente uma EQM e alegam ser capazes de se conectar em estado meditativo com o ser de luz encontrado durante sua experiência. E o grupo de comparação, o grupo controle, eles foram instruídos a visualizar mentalmente a luz emitida por uma lâmpada. Então a gente pode ver na primeira imagem aqui do eletroencefalograma uma grande diferença das atividades cerebrais engajadas nessa experiência, diferente das pessoas que só imaginaram a luz de uma lâmpada. Esses correlatos neurais em estado meditativo, em contato com o ser de luz, eles são característicos dos estudos de atenção, emoções positivas e experiências espirituais, muito similares ao que ocorre no cérebro quando algumas freiras estão em estado de transe, em oração. Então, esses correlatos neurais são muito similares. Mas aqui é uma situação de pessoas que tiveram uma EQM e que podem induzir, alegam vivenciar, um aspecto da EQM em estado meditativo. É um estudo interessante porque ele tem uma metodologia que pode ser replicada e estudar os estados cerebrais associados a esse tipo de estado alterado de consciência. Agora eu vou apresentar um estudo clínico que eu já mencionei lá no começo, porém eu não entrei em detalhes, de parada cardíaca, que é o estudo AWARE. Consciência durante reanimação, um estudo prospectivo. Esse estudo, ele foi um grande estudo multicêntrico que procurou analisar a experiência cognitiva e mental associada à parada cardíaca e também testar afirmações visuais e auditivas que as pessoas têm que as pessoas têm durante uma EQM, que elas relatam após a situação de risco de vida. Vocês lembram no começo da minha apresentação que o paciente, aquele que teve uma EQM, ele viu o seu neurocirurgião fazendo os movimentos com o braço, né?
E esse neurocirurgião, ele encostou as mãos no ombro e ele movimentava os braços, dando instruções na sala de operação para os médicos que estavam ali, tá? E o paciente que teve EQ me descreveu ao modo dele que ele fazia movimentos de como se tentasse voar, porque de fato ele estava com as mãos assim e ele fazia movimentos assim, que de algum modo poderia parecer um pássaro voando. De fato, isso aconteceu, tá? O paciente estava anestesiado e a investigação posterior do caso corroborou essa afirmação visual, tá? E embora o cirurgião, o médico, ele não pôde afirmar com precisão que naquela cirurgia ele fez aquele movimento, mas ele confirmou que aquilo é um procedimento, um comportamento que ele tem durante cirurgias, que é para dar as ordens durante a cirurgia sem contaminar as mãos, por isso que ele preserva as mãos e aponta com os cotovelos. Então isso é o que se chama na literatura de EQM de percepção verídica, supostamente não física, porque a pessoa está numa situação em que a posição do corpo dela, o estado físico do corpo e do cérebro, aparentemente não poderia obter essas informações, tá? Então o estudo AWARE, ele desenvolveu uma metodologia para testar essas alegações, essas supostas afirmações de percepções fora do corpo. E é uma metodologia bastante simples, que foi instalar prateleiras em áreas onde a reanimação cardiopulmonar foi considerada provável de ocorrer. Cada prateleira continha uma imagem visível apenas de cima da prateleira. Essas imagens eram diferentes com combinações de símbolos nacionalistas e religiosos, pessoas, animais e manchetes de jornais importantes. Potencialmente testaria a validade dessas afirmações, já que as imagens eram visíveis apenas se vistas do teto. Bom, isso é a metodologia e o desenho do estudo. Agora a gente vai para os resultados, e eu estou mostrando esses resultados para vocês também terem uma noção de como é difícil investigar experiência de quase morte. O estudo registrou 2.060 paradas cardíacas, 101 pacientes sobreviveram e foram entrevistados, só 101 pacientes. Desses pacientes, só 9 pacientes tiveram uma EQM, e entre os quais 2 descreveram percepções visuais e auditivas potencialmente verificáveis. Uma paciente teve problemas de saúde e só um paciente forneceu descrições detalhadas. E pasmem, essas experiências, onde esses pacientes estiveram, ocorreram em áreas sem as estantes e esses alvos visuais, porque essas salas, esses locais onde aconteceram, foram considerados como áreas não agudas, onde não ocorreria esse maior fluxo de parada cardíaca. No caso, esse caso, que foi o único aproveitado no estudo, ele ocorreu num laboratório de cateterismo, então é uma área não considerada crítica, emergencial. Aqui eu vou apresentar para vocês o relato dele, porque eu acho importante ler o relato, porque aí as pessoas têm uma noção do que está sendo discutido e do que foi encontrado. Então é um paciente masculino de 57 anos que teve parada cardíaca. E ele relata: antes da parada cardíaca, eu estava respondendo à enfermeira, mas eu também senti uma pressão muito forte sobre minha virilha. Eu podia sentir a pressão, não podia sentir a dor ou qualquer coisa assim, apenas pressão muito forte, como se alguém estivesse realmente exercendo pressão sobre mim. Nesse momento ele tinha recebido uma anestesia local na área da virilha, onde ia ser inserido uma ponte de safena nele. E eu ainda estava falando com a enfermeira, então subitamente eu não estava mais. Nesse momento ele teve uma parada cardíaca. Ele entrou em fibrilação ventricular, que é um tipo de parada cardíaca. E aí ele continua: eu devo ter apagado, mas então eu posso lembrar vividamente uma voz automatizada dizendo: choque o paciente, choque o paciente. E com isso, acima no canto da sala, havia uma mulher me acenando.
Lembro-me de pensar comigo mesmo, eu não posso chegar lá. Ela me acenou. Eu senti que ela me conhecia. Senti que poderia confiar nela e senti que ela estava lá por uma razão. E eu não sabia o que era. E no segundo seguinte eu estava lá em cima, olhando para mim, a enfermeira e outro homem que tinha uma cabeça careca. Eu não conseguia ver seu rosto, mas eu conseguia ver as suas costas. Ele era um cara bastante robusto. Ele tinha um uniforme azul e um chapéu azul. E eu posso dizer que ele não tinha nenhum cabelo por causa de onde o chapéu estava. Notem que a maneira como ele descreve essas percepções, elas só fazem sentido se elas fossem vistas de cima, porque ele diz que não via o rosto da pessoa, porém os ombros e o topo da cabeça, né? Então, é uma característica desse tipo de relato eles serem percebidos vistos de cima, tá? É isso que eu quis contrastar quando a gente comparou a IQM com aquelas alterações na imagem corporal via estimulação elétrica direta no cérebro. E aí ele continua. A próxima coisa que eu lembro é de acordar na cama. E a enfermeira disse para mim, você cochilou, você voltou para nós agora. Se ela disse essas palavras, se aquela voz automatizada realmente aconteceu, eu não sei. Lembro-me de me sentir bastante eufórico. Eu sei quem era o homem com o chapéu azul. Eu não sei seu nome completo, mas ele era o homem que eu vi no dia seguinte. Eu vi esse homem vir me visitar e eu sabia que eu tinha visto ele no dia anterior. Verificação das afirmações com base nos registros médicos. Os registros médicos mostraram que, de fato, foi usado um dispositivo automatizado para reanimar ele, né, fazer o processo de ressuscitação. O registro médico também confirmou a equipe médica que realizou esse procedimento e também o homem, que ele descreve como um cara bastante robusto, foi identificado. Choque o paciente equivaleram a 2 comandos sonoros do dispositivo de reanimação, que foram 2 tratamentos de choque. Então, as percepções dele, essas declarações perceptuais, elas coincidem, elas correspondem a fatos objetivos do mundo, né? Porém, embora se reconheça isso, mas há 2 perguntas que se fazem sobre o mecanismo de origem dessas percepções verídicas, dessas percepções que foram verificadas. Uma reconstrução retrospectiva baseada em expectativas e informações que o paciente pode ter obtido antes da chegada nesse laboratório, depois, enquanto ele ficou se recuperando, e aí ele pode ter, no momento que ele acorda, ter criado uma alucinação de que viu aquela moça no teto e ter misturado essas informações verídicas. Assim como quando a gente sonha, a gente mescla o sonho com coisas que a gente ouve em estado semiconsciente. A gente faz uma boa mistura, às vezes, nos sonhos da gente. Então, guardadas as proporções, seria mais ou menos isso que as pessoas que perguntam sobre uma reconstrução retrospectiva estariam dizendo, que haveria uma mesclagem entre um estado alterado de consciência mais informações e expectativas que a pessoa pode ter sobre esses acontecimentos. Ou, a segunda pergunta é que, dado o estado cerebral em que o paciente se encontrava, e ele teve consciência, e essa consciência e a descrição que ele dá desse estado alterado de consciência como se ele estivesse fora do corpo, ocorreu então uma separação temporária entre mente e corpo, uma separação real e uma percepção fora do corpo? Essas são as 2 perguntas que esse estudo e alguns outros estudos deixam em aberto, tá? Principalmente porque não se teve como atestar essas percepções com a metodologia de alvos, né, que poderiam ser vistos só de cima, tá? Um período quantificável de consciência durante a parada cardíaca. Então, aqueles 2 choque o paciente, se eles equivalem a 2 comandos que o dispositivo deu, então significa que a parada cardíaca durou de 2 a 3 minutos.
Após o primeiro ritmo de choque, o dispositivo exige pelo menos 2 minutos de compressões. Então, ele dá uma ordem para dar um eletrochoque, depois as compressões que duram 2 minutos. Se os batimentos não retornarem e o dispositivo ele reconhece isso, mais um choque é necessário e também 2 minutos de compressões. Somados os dois procedimentos, a parada cardíaca durou aproximadamente 2 a 3 minutos. Então, aqui a gente tem um período quantificável de consciência durante parada cardíaca, quando a função cardíaca não foi recuperada, automaticamente, dado que se conhece sobre o funcionamento do cérebro e o funcionamento biológico em parada cardíaca, o cérebro também não teve oxigenação e metabolismo adequado durante esse período, porque não teve batimento cardíaco restaurado. E o estudo ele tem uma das conclusões do estudo é essa. Em um modelo que pressupõe uma relação de causalidade entre atividade cortical e consciência, a ocorrência de processos mentais e a capacidade de descrever com precisão os eventos durante a parada cardíaca, como ocorreu em nosso caso verificado de consciência visual, quando a função cerebral está normalmente ausente ou, na melhor das hipóteses, gravemente prejudicada, é desconcertante. Essa passagem ela é muito ilustrativa porque é a maneira como eu quero finalizar minha apresentação, representando como o debate se encontra, como um fato desconcertante sobre o que conhecemos e teorizamos sobre a relação mente-cérebro, sobre um tipo de experiência que é um indício que questiona os nossos pressupostos sobre como é a relação entre o cérebro e a mente, entre a relação mente-corpo. Então, aqui é o último slide dos dados que eu estou apresentando e eu deixo aqui para finalizar uma informação do grupo de estudo da qual eu faço parte no doutorado, que é o NUPES, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, e eles estão desenvolvendo uma pesquisa de experiências de quase morte, pesquisa perfil das experiências de quase morte no Brasil. O link de acesso dessa pesquisa ele está aqui, ufjf.br/NUPES, e as pessoas que tiveram uma IQM ou que conhecem alguém que tiveram uma IQM e se sintam à vontade de compartilhar sua experiência com os pesquisadores, vai ser um dado muito bem-vindo. Eu quero agradecer a atenção de todos e agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de falar sobre o assunto das experiências de quase morte. Muito bom, professor. A gente que agradece por essa oportunidade de poder estar ouvindo a respeito desse tema, né? Como eu falei, realmente é um tema muito intrigante, né? Que chama muito as pessoas, né? Não é uma coisa que a gente encontra em qualquer, digamos assim, em qualquer base de dados, a gente vai lá e acha, como acha em inúmeros outros assuntos, né? No instante a gente vai lá e encontra um dado e é algo que a gente veja fácil na faculdade, por exemplo, né? A gente teve aqui algumas perguntas, né, que direcionadas. E sendo que tem uma primeira que eu estou querendo aproveitar, que você mostrou aí a base, né, o site do NUPES, dessa pesquisa. Eu gostaria de saber se você tem como falar um pouco, apresentar um pouco que o NUPES, que eu tenho conhecimento, é um dos poucos laboratórios que eu conheço aqui no Brasil que trabalha com isso, né, investigações de EQM. Se você quiser apresentar um pouco qual é as pesquisas que eles desenvolvem lá de EQM, você agora está integrando lá. Sim, o NUPES ele vai fazer 15 anos este ano. O líder e pesquisador é o Alexander Moreira Almeida, e a temática do NUPES é justamente espiritualidade e saúde mental. As primeiras pesquisas ou os interesses foi mostrar uma relação, qual era a relação entre saúde mental e religiosidade, ou saúde mental e experiências espirituais. E que as experiências espirituais, ou ter uma religiosidade, não é um processo patológico, e sim é um processo humano, um processo saudável, porém ele pode
trazer alguns problemas na integração que às vezes as pessoas têm experiências espirituais na vida delas, né? Mas a experiência em si, as experiências espirituais não são experiências patológicas, tá? Essa é as linhas de pesquisa, os resultados mostram isso. Atualmente, as outras pesquisas do NUPES estão se concentrando em encontrar evidências empíricas de sobrevivência da consciência à morte física, ou de consciência além do corpo. Então, tem essa pesquisa de experiência de quase morte, que é um grande levantamento nacional das pessoas que têm a experiência, e para conhecer o perfil das experiências de quase morte no Brasil, porque não há nenhuma pesquisa sistemática em termos de levantamento sobre essas experiências. Há também experiências com médiums, que mediu, por exemplo, atividade cerebral durante o transe mediúnico, estudos de eletrocefalograma, neuroimagem, para conhecer melhor o funcionamento cerebral, né? Há também pesquisas de informações verídicas com cartas, por exemplo, de médiuns renomados como Chico Xavier. Pega um lote de cartas de uma suposta entidade falecida e o pesquisador vai a campo, ele extrai algumas afirmações aparentemente de conteúdo preciso e aparentemente verídicas, né, potencialmente verificáveis, e eles vão a campo. E aí eles vão ver se essas afirmações são corretas ou não. Então tem esse tipo de estudo. E agora também tem um levantamento nacional de memórias sugestivas de vidas passadas, de pessoas, também crianças, que afirmam ter uma vida passada. E tem alguma literatura sobre casos, relatos de caso, em que aquilo que a criança diz ter sido, existe uma pessoa e ela teve um alto grau de acerto de coisas que ela disse sobre essa vida de uma pessoa falecida. Tá? Então o NUPES hoje tem essas pesquisas. Tem uma outra pesquisa que está também sendo feita com de terminalidade, em experiências de final de vida, tá? Com familiares, e também está se tentando relatos com pessoas que antes de morrer têm essas experiências de final de vida. Então essas são os tipos de pesquisa, tipos de linha de pesquisa que está sendo investigado e investido em pesquisa. Faez, eu tenho uma curiosidade. Primeiramente, parabéns pela palestra. O pessoal tem gostado muito aqui, um tema bem interessante. Faez, eu tenho curiosidade a respeito dessas pesquisas que vocês estão desenvolvendo aí com médiums, né? E tem outras pesquisas também que mostram alteração, principalmente na pineal. Seria essa a principal área que estaria envolvida? Existem outras áreas também que estariam tendo destaque? Eu não saberia te precisar agora quais são as áreas cerebrais envolvidas nos transes mediúnicos. Eu agora não saberia te precisar esse dado, porque eu tenho uma maior leitura e pesquisa sobre a experiência de quase morte. Então, eu te peço de coração assim, perdão por não ter essa informação agora em tempo real aqui, mas eu posso buscar ela e a gente pode... Tá ótimo, tranquilo. Eu agora não disponho dessa informação. Aproveitando aqui, então, só um minutinho, André. Sim. Já que a gente tocou nesse assunto, na experiência quase morte, quando você mostra ali a ressonância magnética funcional, não sei se eu estou enganada, há uma maior ativação ali do mesencéfalo na área tegmental ventral? Ou não? Qual Ressonância magnética funcional. Qual dos slides que você se refere àquele da estimulação? Quando você mostra o EEG, e depois de ter mostrado o EEG, do lado tem a ressonância magnética funcional. Certo, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver.
Eu sei que há muitas áreas cerebrais aqui ativas, mas eu capturei hoje esse slide aqui porque eu troquei uma ideia com o André e ele falou sobre Mário Borrega, então eu trouxe só essa pesquisa aqui. Eu vou compartilhar ele aqui, o slide, e aí a gente vê a imagem, certo? Certo. A tela inteira. Está aparecendo? Não, ainda não. Qual que é o... Você colocou apresentar agora e depois tela inteira? Ah, tá. Tá aparecendo agora? Pronto, agora tá. Tá. Pronto. Aqui, ó, tá vendo quando esse x é igual a 2? Tem aqui exatamente aqui no mesencéfalo é bem ativado. Há relatos de uma maior produção de dopamina nessas experiências com as mortes. Aí eu aproveito e trago mais uma perguntinha. Se há alguma pesquisa, e se vocês fazem isso no laboratório, o que acontece uma vez que está relacionado também, você trouxe a questão do estresse, da parada cardíaca, o que acontece com o nível de cortisol dessas pessoas que passam por experiência quase morte? Já há algum estudo sobre isso, alguma coisa? Esses relatos do estresse, eles são coletados retrospectivamente. Então, é coletado apenas o relato e a pessoa afirma não ter tido qualquer dano físico. É a pessoa quem identifica que ela foi só o medo da morte, por exemplo. Não há como nos casos clínicos, aqueles prospectivo, uma forma de você encontrar esses casos. Então, o que se conhece apenas de modo retrospectivo, coletando relatos. Então, desses do estresse, que é só o estresse que desperta a experiência, não há nenhum registro médico, nenhum relato desses níveis no sangue. E desses estudos de clínicos, não traz nenhum dado referente a isso, de cortisol, etc. Entendi. Não é uma variável que eles tenham investigado ou registrado até o momento. Tá ótimo, obrigada. Excelente. A gente tem algumas perguntas aqui, né? Como a professora Andrea falou, realmente as pessoas estão gostando muito, né, do que estão vendo, do que estão assistindo. E começa com a pergunta da Melisa Cidrão, que ela perguntou, professor, se em toda a EQM tem a luz no túnel. Aí eu vou abranger um pouco essa pergunta e você falou de tipologias, né? Você pode discorrer um pouco mais a respeito dessas tipologias? Se toda EQM tem a luz e o túnel, não, nem toda EQM tem a luz e o túnel. O túnel é uma forma que algumas pessoas descrevem essa passagem, que às vezes começa com uma escuridão e às vezes até chegar na visualização da luz. Por exemplo, a gente vê que naquele relato inicial, a pessoa fala de uma atmosfera de uma fumaça espessa escura, né? Então, no primeiro momento, ele fala desse modo. Tem pessoas que falam, por exemplo, que elas passaram por um tubo. Elas não têm palavras para descrever e elas usam essa expressão. Passei por um tubo escuro, por alguma coisa assim. Então, ou por uma passagem escura, ou eu estava imersa na escuridão, de repente eu vi uma luz. Então, o túnel só algumas situações descrevem essas... tem uma percepção no túnel e outras, embora tenham algo escuro, mas não é um túnel. Então tem essa variação. E nem toda EQM tem a visão de uma passagem escura, um ambiente escuro, e o ser de luz, às vezes apenas a luz é um dos elementos mais relatados, com mais frequência. Às vezes é apenas uma luz que traz conforto para a pessoa. Às vezes essa luz, a pessoa sente alguém embora não vê. E às vezes esse ser de luz
ele faz uma autoanálise junto com a pessoa, telepaticamente, sem julgamentos. Então, esse aspecto da luz, ele também é variável, porém, a luz sempre está nessas experiências. E uma característica da descrição da luz é que ela não dói aos olhos, e é a luz mais brilhante que a pessoa viu na vida. Isso é uma característica bem recorrente, é interessante isso. Porque, embora seja um estado alterado de consciência, mas ele tem isso que a gente chama de tipologia, ele tem um tipo, ele tem um padrão que, dado a diferença entre como as pessoas relatam a experiência, dada a diferença na unicidade de cada experiência e dada também as diferenças das condições fisiológicas, clínicas ou o entorno da qual a pessoa está quando a experiência ocorre, essas experiências são muito similares. Então, a tipologia é isso. Essas tipologias, esses padrões que dá para classificar, é o padrão que foi o material da qual os pesquisadores desenvolveram escalas para identificar uma IQM. Uma das escalas, eu não trouxe a escala aqui porque eu quis priorizar mais os correlatos neurais e a relação com a IQM, né, já que é uma discussão de neurociência, mas tem a escala Grayson, que é a escala mais utilizada nos estudos. É uma escala que tem os elementos da IQM e tem uma pontuação de 0 a 2. 0 é o elemento não estava presente, 1 é o elemento estava moderadamente presente e 2 é quando estava muito presente. Então, se você tem uma pontuação de 7 a mais, você tem o padrão de uma IQM. De 7 a 36, se eu não me engano. E de 7 para baixo, eles não consideram como sendo uma IQM. Embora essa experiência ela é transformativa, ela é realística para a pessoa que a tem, mas o padrão da escala é só de 7 para cima. Então, esse é uma escala, um padrão, uma tipologia. Eu não sei se o que eu falei respondeu a pergunta sobre tipologias. Tenha mais alguma coisa? Sim, com certeza. Respondeu sim, com certeza. Agradeço. Bruno, se você puder tirar do modo apresentação, por favor, para poder ficar a tela completa pronta. Excelente. Então, a gente tem outras perguntas aqui, né? O doutor Igor Emanuel, né, que inclusive está presente aqui na sala com a gente, ele perguntou como o professor enxerga estas experiências, sobretudo a EQM em termos de benefícios em situações clínicas como depressão. Você quer complementar, professor Igor? Vamos interagir. Não, era justamente isso. Vocês conseguem me ouvir? Que eu estou com fone aqui, não sei como é que tá o... Sim, dá para ouvir perfeitamente. Pronto. Porque eu comparei antes, né, de fazer essa pergunta com estados meditativos profundos, né? Eu já passei por alguns deles, eu sou instrutor de mindfulness e há uma integração psíquica e um benefício em saúde mental muito grande, né? E cada vez mais também a ciência psicodélica com estudos em LSD, dentre outras substâncias, levando a um estado cerebral, né, integrativo que poderia ser semelhante a um estado também de experiência de quase morte, a correlatos de interface. E aí eu nunca vi estudo de EQM levando a uma melhoria de pessoas que tinham depressão antes e, porventura, melhoraram a posteriori. A EQM, ela é transformativa e ela, via de regra, causa um impacto positivo na vida da pessoa. Isso é um dos... Embora não se saiba sobre a natureza delas, a causa delas, mas isso é um dado robusto, um dado psicológico de mudanças atitudinais. Eu sei que a IQM pode causar depressão e ansiedade também, quando, embora a experiência tenha sido positiva, mas a experiência, ela quebra tanto a regra do que a pessoa vive, ela diverge tanto da realidade da pessoa, e a pessoa as pessoas têm dificuldade em integrar a experiência de quase morte à vida delas. As pessoas, por exemplo, quando a gente vê lá que as pessoas têm 10% relata IQM, esses 10 ou 3%, esses números, eles podem ser relativos. Eles não são, talvez, relativos às pessoas que tiveram a experiência, mas às pessoas que lembram
porque pode ter problema de memória, e as pessoas que têm coragem de relatar a experiência. Por que coragem de relatar? Porque uma pessoa que tem uma IQM, ela não quer ser escarnecida, ela não quer passar pelo ridículo de dizer que a experiência que ela teve foi uma alucinação, foi um efeito do medicamento, é uma ilusão, que é besteira, que ela estava doente. Então, ela tem esse impacto na pessoa, essa percepção que a pessoa tem. E se a experiência ela não é bem integrada, ela pode causar depressão também. Agora, eu não saberia te precisar se a ocorrência de EQM ela causa alguma cura da depressão. É de se esperar que sim, dado o impacto positivo, porém eu não tenho, agora são muitos dados e esse dado em específico eu não tenho para te fornecer agora. O que eu sei é que pacientes que cometeram suicídio e que tiveram EQM, que sobreviveram ao suicídio, eles tiveram impacto positivo e mudaram completamente a percepção de vida deles. Então essas são coisas que eu posso... Obrigado. Só para complementar, porque uma coisa que a gente enxerga muito nessa discussão é sobre a dissolução do ego, né? Não sei especificamente em EQM, mas as experiências de dissolução do ego, e aí a meditação entra nisso, LSD também entra nisso, e EQM entra nisso. Essas experiências de dissolução do ego, e tem um mecanismo neural, né, que se fala da abolição da rede de modo padrão, que é uma rede, né, um sistema cerebral, onde ele fica rebaixado nessas experiências, e isso levaria a uma melhora quando há integração, né, psíquica posteriori de quadros do humor. Então, fiquei me perguntando por essa analogia, por ser a EQM também um modo de dissolução do ego, né, de certo modo, sim. Eu faria aqui uma observação que, embora a pessoa possa ter sentimentos místicos durante uma IQM, como, por exemplo, a superação das fronteiras do seu próprio eu, mas na IQM o sentido do eu sempre é preservado. Por mais que ele se sinta ligado a outros seres, por mais que ele possa conversar telepaticamente com outros seres, né, durante a experiência. Então, tem isso, tem esse contraste com as experiências psicodélicas, né, que tem essa dissolução do eu também. Eu tenho interesse nesse tipo de experiência também. Nesse sentido seria bem diferente, mais próximo da meditativa. Isso. Uhum. Ana, uma pergunta que me veio agora aqui também, e que é bom que está na linha das perguntas que a gente tem aqui, que as pessoas estão fazendo, você falou de experiências de pessoas que cometem suicídio, né? E aí elas retornam à vida. Eu, assim, pela a pouca leitura que eu tenho de experiência de quase morte, eu já ouvi que existem relatos de experiências negativas, né? Que são experiências que realmente causam sensações assim de terror nas pessoas. Você pode descrever um pouco dessas experiências? Essas experiências negativas, elas são chamadas de experiências aflitivas, infernais. Elas se parecem com uma IQM, porém é como se fosse uma IQM invertida. Enquanto a IQM ela é algo agradável, bonito, paradisíaco, aconchegante, essas experiências negativas, elas são o contrário. Elas são percebidas como reais, tá? A pessoa tem a mesma percepção real, tudo. E o efeito que essa experiência tem na vida da pessoa é completamente perturbador. A pessoa disse que viu o outro lado, que não foi uma experiência positiva, ou que viu o inferno, e assim por diante. Então, existe esse tipo de experiência. Inclusive, tem um novo estudo que fez uma ampliação da escala Grayson, porque a escala Grayson ela parte do aspecto das emoções positivas e não das emoções negativas. Então agora se está se desenvolvendo uma escala mais ampla que englobe também essas experiências negativas. Sim, tem essas experiências negativas. Se as experiências positivas as pessoas já têm elas já evitam falar sendo algo positivo, as experiências negativas passaram muito mais tempo silenciadas, porque justamente, além de ser uma experiência realística e espiritual, que as pessoas poderiam dizer, não, você é uma alucinação, você estava
fora de si, não sei o quê, a negativa, a pessoa sofreria muito mais medo de relatar. Por volta, acho que de 14% de negativas tem essas experiências. Tem uma incidência até de 2 a 14%, assim. E é estudo recente, porque, assim, quanto mais você estuda, mais você conscientiza socialmente as pessoas e os pesquisadores de uma experiência. E, automaticamente, essa publicização acaba por tornar mais confortável para as pessoas virem a falar sobre as suas experiências. Então, as experiências ocorrem, elas só não são reportadas, só não são relatadas. Essa é uma questão muito interessante mesmo, porque quando eu ouvi, né, na verdade, não foi algo que eu li, né, foi algo que eu ouvi no podcast, inclusive, do NUPS, né, no Fé Consciência, e aí tem lá um episódio que é falado, né, a respeito disso, e a pessoa que é entrevistada, ela comenta, né, e ela, inclusive, comenta que tem algum nível de relação com pessoas que cometem suicídio. Você conhece pesquisas em relação a isso? Então, tem uma pesquisa recente que mostra que algumas pessoas que tiveram experiências negativas, elas cometeram suicídio, e também há outras pesquisas que mostram que pessoas que cometeram suicídio tiveram experiências positivas. E pessoas que não cometeram suicídio, tipo assim, que tiveram uma parada cardíaca ou qualquer outro acidente, que ficaram inconscientes, tudo tiveram experiências negativas. Então, pode ocorrer sem essa... Não é um fator preditor, vamos dizer assim, cometer suicídio ou fazer alguma coisa não harmoniosa vai acarretar essas experiências negativas. Não é um fator preditor. E aí tem uma pergunta muito interessante aqui da Ania Marques. Ela pergunta se já existe alguma pesquisa relacionada à experiência de quase morte nesse período de Covid. Experiência de quase morte em período de Covid... Até o momento, na PubMed, eu não vi nenhuma pesquisa sobre esse assunto. Até o momento, na PubMed, que é onde eu sempre estou me atualizando das pesquisas que saem, não vi nenhuma pesquisa. Embora há algumas notícias nos jornais de pessoas que ficaram entubadas, inconscientes, devido à Covid, complicações da Covid, que sobreviveram e que tiveram EQM. Né? Só isso que eu sei. Mas de pesquisa, assim, não estou sabendo. Certo, até porque é algo muito recente, né? E como você mostrou, teve uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas que uma conseguiu encontrar o resultado. E ainda foi um local que não tinha estante, né? É uma coisa assim muito... com certeza não deve ser uma pesquisa fácil de se fazer. Por fim, então, tem uma pergunta que você falou de experiências similares, né? De experiências similares. Você pode descrever melhor por que ocorre, o que acontece fisiologicamente? Você pode nos informar em relação a isso? Então, eu chamo isso de experiência similar porque na literatura mesmo se diz assim, o que é estar em quase morte? Aí alguém diz assim, estar numa situação de risco de vida na qual a pessoa teve danos fisiológicos, teve inconsciência, ausência de sinais vitais, ok. Mas nem toda situação, às vezes, é tão perigosa quanto uma parada cardíaca. Você pode ter uma situação, como de lesão cerebral grave, como um traumatismo craniano. Bom, as pessoas também quase morreram e estiveram em coma, então é uma quase morte. Porém, esse quase morte, ele se estende até quais tipos de situações. Você tem aquelas pessoas que só pelo medo, pelo congelamento, às vezes a pessoa se congela de medo. Em algumas situações, as pessoas têm a experiência, com olhos abertos, estão despertas, conscientes, sem nenhum dano físico. O acidente nem ocorre, só o medo. Dá para dizer que é de quase morte? Se você entender que quase o acidente foi ocorrer, dá para dizer que é de quase morte. Então, esse termo quase morte, ele é semanticamente impreciso, dado tudo que cabe aí. Porém, o critério de pesquisa aí é que as experiências são similares no seu conteúdo. As pessoas veem a luz, o túnel, a revisão de vida, experiência fora do corpo, mesmo elas estando despertas, acordadas e assim por diante.
E esse termo de quase morte, ele se torna impreciso quando você tem esse tipo de experiência em depressão. A pessoa, tipo assim, não está tentando se matar durante a depressão. A pessoa, sei lá, está no momento bad vibes e, sei lá, numa reflexão profunda, tem esse estado alterado de consciência. Se conhece sobre essas experiências só depois de que elas ocorreram, então você não tem como inferir quais causas físicas ocorreram, ou quais mecanismos psicológicos que ocorreram. Você pode, por exemplo, excluir certas coisas. Por exemplo, a pessoa está em depressão, mas não consumia drogas ou não consumia bebidas. Então, esse é um tipo de causa que pode ser, sei lá, excluída. A pessoa não teve lesão cerebral, então algum outro tipo de causa que pode ser excluída. Mas não se sabe o que desperta nas pessoas. Se sabe que elas relatam essas experiências e afirmam que foi nesse contexto. Muito interessante, muito interessante. É imprevisível quando uma experiência vai ocorrer. Porque quantas pessoas às vezes têm medo de um elevador que trava? Pessoas, uma aranha, quando vê uma aranha, sobe uma escada, ou está atravessando a rua e um carro freia. Quantas vezes, talvez as pessoas passaram por quantas vezes se congelaram de medo? E ninguém tem EQM. Qual é a diferença de uma pessoa para outra, então, nesse tipo de situação? Né? Não tem como predizer. Não que não há como predizer, não se tem como medir o corpo, o cérebro, nesse tipo de situação, porque são situações espontâneas, né? A impressão que me dá, né, Bruno, não sei se você está enganado, mas até mesmo pelo que você falou, da mesma forma que é muito difícil para as pessoas integrarem e conceberem a experiência que elas tiveram, também é igualmente difícil para a ciência conseguir integrar isso dentro do modelo, né? Eu estou enganado. Sim. Em que termos você está dizendo? Difícil de pesquisar, digamos, controlar a situação para capturar essas experiências, ou difíceis teoricamente de explicar? Qual que é o sentido que Não, eu acho assim que é uma experiência tão fora do comum, né, que me parece que, como eu falei, pelo pouco conhecimento que eu tenho desse assunto, me parece assim que até mesmo para a ciência conseguir abranger esse fenômeno, ela tem que fazer uma certa assim um esforço maior do que ela faz para outros fenômenos, né, que eles estudam normalmente, né? É a impressão que me passa, né? Sim, sim. Ou eu também diria que assim, as pessoas que dão uma explicação física para EQM, principalmente de comentadores que não realizavam pesquisa no assunto, diziam assim: o que a gente conhece de EQM é só questionário, autorrelato, e não há nenhuma medição cerebral, logo, o que se conhece sobre EQM não conflita com o que a gente conhece sobre o cérebro. Logo, EQM tem uma explicação cerebral. Ponto. Agora, quem, adotando os pressupostos teóricos tradicionais de neurociência, realiza pesquisa sobre EQM, pesquisa psicológica, pesquisa com pessoas que tiveram EQM e tenta fazer medição cerebral, eles estão chegando a outras conclusões. Eles dizem assim, olha, a mente e a consciência é um produto do cérebro, porém a EQM ocorre em situações em que são pensadas como não tendo funcionamento cerebral adequado. Isso aqui é um desafio para nós. Eles não estão alargando o pressuposto nem abandonando o pressuposto materialista ou fisicalista, mas eles estão reconhecendo ali com pesquisa, sem falar bobagem, que ali há uma coisa que questiona os pressupostos, entendeu? Então, quem realiza a pesquisa no campo reconhece o desafio. Os pesquisadores de parada cardíaca, eles são mais propensos, até porque eles investigam, eles dão mais atenção àqueles fenômenos de experiência fora do corpo, de que talvez nem sempre funcionamento cerebral e funcionamento consciente eles coincidem. Então, há algum tipo de dualismo de separação mente-corpo aí. Tem essas discussões, assim. Sim, sim. Társila Barbosa,
eu acho que essa vai ser nossa última pergunta, no caso, até mesmo pelo horário. Pode A mandar Társila pergunta. Barbosa, ela perguntou, né? As pessoas que passaram por essas experiências de quase morte já possuíam alguma crença, pertenciam a alguma religião ou não? Aí eu estendo só um pouco essa pergunta falando assim, qual é, de uma maneira mais simples, né, a relação das crenças religiosas das pessoas com as experiências de EQM? Não é um fator preditor ter ou não ter crenças religiosas sobre EQM, porque ateus podem ter essas experiências, ou agnósticos podem ter essas experiências, e as pessoas que, eventualmente agnóstico e ateu, podem até mudar sua visão de vida, sua visão de mundo, inclusive sua visão sobre a relação mente-cérebro. Eu não trouxe aqui na apresentação, porque eu teria que priorizar alguns dados para fazer uma apresentação concisa em 1 hora, né, para ter uma visão panorâmica. Mas a gente sabe daquele neurocirurgião, o Eben Alexander, né, que recentemente ele teve uma experiência de quase morte, e bom, ele era um cientista que trabalhava e adotava os pressupostos teóricos tradicionais de neurociência, de que a mente depende do cérebro para existir e nada mais além disso, e que EQM e outras coisas era bobajada ou era alucinação, sonho estranho, alguma coisa. E depois que ele teve a experiência, ele voltou totalmente transformado. Então esse é um fenômeno que intriga. Como é que uma pessoa que teve uma educação superior, que trabalhou anos e adotou para si essa visão, como é que de repente numa experiência com funcionamento cerebral prejudicado, um estado o cara quase morreu, de repente volta transformado, assim, sabe? Parece que a EQM, ela desperta na pessoa as características psicológicas e morais que estavam latentes ou que vieram a ser desenvolvidas depois. Então, isso é uma coisa muito interessante. Muitíssimo obrigado, Bruno, pelas suas considerações, por essa oportunidade de falar a respeito desse assunto. Para a gente é uma honra poder ter contado com a sua presença aqui. É realmente um momento muito oportuno, muito feliz. A senhora quer fazer um comentário, André? Sim, Bruno, um prazer tê-lo aqui conosco, né, na 5ª Semana do Cérebro, que está sendo organizada pelo Sinapses com a Unifor, né, o Sinapses faz parte da Unifor. Um prazer incrível, esclareceu bastante, o pessoal adorou, e é muito importante a gente falar sobre esse tema, né? É muito importante que as pessoas ainda tenham uma compreensão errônea, ou às vezes menosprezam, e como você falou, tem esse caráter de transformação. Isso é muito importante. Quando a gente entende também a experiência quase morte, a gente entende uma série de outras coisas que a neurociência ainda está tentando explicar, né? Então, é muito importante a gente... E aí, o próprio Dr. Igor trouxe essa questão da meditação, outros pontos foram falados aqui. Então, cada vez a gente está investindo em mais pesquisas com relação a isso, né? E quanto mais respaldo nós dermos, eu sei que é difícil pesquisar isso, mas quanto mais respaldo nós dermos, quanto mais ciência for feita sobre esse assunto, mais o pessoal vai ter acesso a essas informações de forma efetiva, né? E a divulgação científica, ela também permite com que esses temas sejam tratados de modo natural e não como o monstro do pântano, né? Nossa, não vamos tratar de experiência de quase morte, não vamos tratar de experiências psicodélicas. E a naturalidade e a sobriedade com que a gente está tratando aqui como um assunto científico, hipóteses contrastadas com dados empíricos, mostrando que é um debate teórico e científico em aberto, eu acho que esse aqui é a melhor forma de você tornar natural esse tipo de assunto. E eu agradeço, assim, de coração pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto, porque eu gosto muito desse assunto e eu acho que, embora a gente não tenha indícios empíricos robustos, satisfatórios agora, mas se a EQM for mesmo uma evidência de algo além do cérebro, isso terá, sim, consequências para a nossa concepção de universo e de natureza humana muito grandiosas, né? Muita coisa pode mudar, eu acredito.
Eu também acredito nisso. Então, pessoal, lembrando que a gente vai dar continuidade, tá certo? A gente